Boa noite, amados. Paz seja com teu coração, em nome de Jesus. Eu não sei se você está visitando aqui o encontro da igreja. De repente você nem conhece bem essa igreja. Quem sabe está até passeando aí na cidade, de férias, né? Alguém falou que tem um encontro da igreja aqui, você vem. Claro, você não vai conhecer a igreja numa reunião como essa. Nem vindo todo domingo para cá, tu vai conhecer a igreja. Na verdade, a igreja a gente conhece quando a gente se relaciona com ela, quando a gente vive com a igreja, quando a gente é parte dessa família, né? E essa família ninguém entra como entra num clube. Você nasce nela ou não nasce nela. Ou você é da família ou não é da família. E se você já é da família, muito provável que você está conectado com algum cristão em algum lugar. Mas se você está passeando ou se mudou para cá, alguma coisa assim, procura aí um dos irmãos que estão aí, um dos pastores, né? Vê se tu acha eles aí. Em geral não estão destacados, eles são como todo mundo é, todo mundo com a mesma cara, né? Uns mais feinhos, outros mais bonitinhos. Tem aqueles mais feinhos mesmo, né? Mas é para lá. Mas estão aí no meio da galera, mas você pode esticar a mão para qualquer um e dizer, cara, eu queria conhecer essa igreja. Eles vão te apresentar um meio, né? E esse meio fatalmente passa pela proximidade, pelo relacionamento, pela igreja em casa, né? Onde realmente ela funciona melhor. Embora a gente sabe que o fundamental é fazer a vontade de Deus, né? Se em casa, se na cadeia, se em qualquer lugar, o importante é viver para fazer a vontade de Deus. Amém? A Bíblia não diz que se andarmos em casa temos comunhão. A Bíblia diz que se andarmos na luz temos comunhão. Embora a gente entende que a casa é o melhor lugar para a igreja estar. É ali que a gente conecta mais profundamente. Então, fica nessa liberdade aí. Está o convite feito, tá? Você que está em casa também, quem sabe, né? Se aproxima. A última vez que eu estive com vocês aqui, eu falei sobre algumas características, até corri um pouco, né? Da igreja, daquela igreja que nos provocou esse amor, né? Na verdade, que nos deixou apaixonados desde o princípio. A igreja de Atos dos Apóstolos, né? E a gente citou aqui algumas características dessa igreja. Não sei quantos estavam aqui, quantos se lembram disso. Lembram? Estão lembrados? Estão dormindo? Estão como vocês aí? Amém? E eu sigo naquela mesma carga do coração, daquele dia, né? Ontem eu estava lendo uma frase que acho que mexeu mais ainda comigo. Antes de vir para cá, saímos hoje de manhã cedo, Denise e eu. Denise deve estar por aí, em algum lugar do espaço. Está ali, meu amor. Minha amiga, minha irmã, minha esposa, de muitos anos, né? E vinha conversando um pouquinho com Denise no carro também, nessa viagem, essas inquietações do meu coração. Mas ontem eu li uma frase que mexeu muito comigo, de alguém, dizendo que para preservar a sua fé, estava abandonando a igreja. Que se seguisse na igreja, ia perder todo o amor por Jesus Cristo. É uma coisa chocante ouvir um negócio desse. Eu não sei como soa para você, mas isso soa muito pesado para mim, né? Eu acredito que para a maioria de nós é a mesma coisa. É um negócio muito chocante. Talvez você até diga, isso é impossível acontecer. Não, mas amados, infelizmente, existem realmente ajuntamentos da igreja, como disse Paulo, que não é para melhor, é para pior, como ele escreveu lá para a igreja em Corinto. Quando você se reúne, não é para melhor, é para pior. E tem gente que quando se junta com outros que se dizem cristãos, parece que fica mais dodói do que quando estava se ficar em casa. E aí, isso é triste demais, né? Isso é muito triste, mas pode ser verdadeiro em algum lugar. Pode ser verdadeiro, isso eu tenho certeza, né? E de vez em quando também eu encontro alguém que tem crise com a igreja, ou que sofre para a igreja, ou que olha o estado da igreja e diz, meu Deus, essa igreja de Jesus. Eu não estou falando de uma comunidade apenas, estou falando do corpo de Cristo em geral. E a solução que essas pessoas apresentam no primeiro momento é de que falta poder para a igreja. Eu não sei se já aconteceu de você sentar com alguém, conversar com alguém, bater papo com alguém, e alguém dizer que está neste momento orando a Deus para que Ele
restaure entre nós seus sinais e seus prodígios. Deus precisa restaurar para a igreja voltar a ser o que ela era, né? Eu não sei se você pensa assim, né? Eu também oro a Deus, ainda oro por isso. Ainda peço a Deus que Ele mova a sua mão mais uma vez entre nós para operar os seus sinais e os seus prodígios, né? Como eu falei há 2 semanas, né? Eu acho que já tem 2 semanas, né? Há 2 semanas que a igreja que me inspira, ela está lá no início. Eu não olho para 500 anos atrás, eu olho para 2000 anos atrás. Ali eu encontro a minha inspiração de igreja. E a vida daquela igreja, ela foi registrada por Lucas, e eu me lembro de várias passagens dessa igreja que me fazem orar pelos sinais e pelos prodígios, pelos milagres, né? Por exemplo, Atos 2, 43, que eu li com vocês aqui, você pode conferir aí, passar teu olho. Lucas vai dizer que em cada alma havia temor. E muitos, não poucos, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, quando eu leio isso, eu lembro e digo, meu Deus, restaura entre nós estes sinais, né? Se você avançar um pouquinho mais em Atos capítulo 4, versículo 29 e 20 e 30, que é aquela oração da igreja, não sei se você lembra, quando os apóstolos foram presos e logo depois ameaçados para não pregarem nem ensinarem mais no nome de Jesus, foram proibidos de falar no nome de Jesus e foram ameaçados, inclusive, quando eles voltam, né, voltam alegres ali, e eles reúnem a igreja está viva, reúne a igreja, não reuniu no templo, porque a igreja não reunia no templo, ela ia lá para pregar no templo lá dos judeus, ela se reunia em outro contexto, mas eles juntaram a igreja, falaram das ameaças, falaram de tudo, mas a igreja orou. Então lá no capítulo 4 de Atos, versículo 29 e 30, diz que eles fizeram uma oração tão poderosa que o lugar estremeceu. Mas os 2 versículos que eu cito, 29 e 30, eles vão dizer, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ou seja, para as ameaças daquelas autoridades, e concede aos teus servos, a igreja aqui, que anuncie a tua palavra com toda a ousadia, com toda a intrepidez. Enquanto isso, tu estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então a igreja orava, inclusive também, para que Deus manifestasse esse poder tremendo que é necessário para os nossos dias. Eu não sei se você ora, mas é uma coisa importante. Você vê também em Atos 9, que quando você vai ler Atos 9, mas o versículo 35, quando Pedro cura Enéas, lembra? Que Enéas já estava acamado há alguns anos, e diz que quando aquele milagre acontece, todos os habitantes ali de Lida e da região ali de Saron também, todos eles, quando eles viram Enéas, eles se converteram ao Senhor. Todos. Por que não orar, né? Por sinais, por curas. Uma cura pode impactar a vida de muitas pessoas. Você diz amém ou não? E a ressurreição de Dorcas, logo em seguida, não deve ter sido diferente, deve ter trazido um impacto ainda maior ainda. Né? Se a cura de Enéas trouxe impacto, imagine Dorcas sair dos mortos, né? Uma coisa muito maravilhosa. Então eu oro para que Deus restaure entre nós tudo isso. Eu oro para que Deus levante uma igreja como essa igreja que eu olho para ela lá, desde do início da minha jornada, do início da minha caminhada. Mas, amados, há, entretanto, uma coisa que eu quero notar com vocês aqui. O que é, Franco? O entendimento que havia no meu coração no início da minha caminhada era um. Então eu orava a Deus por sinais, prodígios, com um entendimento. Anos se passaram. Eu já tenho mais de 30 anos apacentando. Então, depois desse tempo, eu sigo orando pelos sinais e prodígios, né? Mas não oro como orava nos primeiros anos da minha caminhada. Eu oro diferente. Por que, Franco, você ora
Eu orava por avivamento, por poder, sinais e tal, muito empolgado, novo. Vi alguns avivamentos, vi milagres, vi prodígios, mas hoje eu oro diferente. Hoje, quando eu oro com outro coração. O que mudou, Franco? O que mudou? A minha compreensão mudou, né? E ainda que alguns insistem em dizer, Franco, a igreja precisa de poder. De vez em quando eu recebo um monte de mensagem, WhatsApp, toda hora alguém está falando alguma coisa diretamente ou mandando mensagens, falando sempre a mesma coisa, que a igreja precisa de poder para operar sinais e prodígios. Eu digo, precisa, mas discordo em algum momento. Há quem acredite que 1 Coríntios 2, 4 e 5, Paulo está se referindo a esse poder de sinais e prodígios. Lembra de 1 Coríntios 2, 4 e 5? Abre tua Bíblia e lê. Paulo dizendo assim: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de quê? Em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu te pergunto, será que esse poder é realmente manifestações de sinais, de prodígios, de milagres? Será que Paulo está dizendo que eu não quero que a fé de vocês se apoie em palavras, eu quero que a fé de vocês se apoie em milagres? Eu quero que a fé de vocês se apoie em prodígios, em sinais. Será que é isso que Paulo está falando? Será? Será que o poder que Paulo se referia era os sinais e prodígios? É o que estou lançando essa pergunta para você. Porque as pessoas insistem em dizer que é. Mas será? Será que é isso? Eu vou fazer algumas perguntas e você responde. Onde é que foram parar os 9 leprosos que Jesus curou? Porque ele curou 10, limpou 10. Onde foram parar os 9? Porque um voltou, se prostrou diante dele e adorou a ele. E os 9? Não foi suficiente ser limpo de lepra? A lepra. Lepra, nos dias de Jesus, era a doença, que nem se compara com o Covid, que deixou algumas pessoas 14 dias angustiadas e depressivas. Imagine você ser excluído para a vida, porque o leproso era excluído para a vida, ficava sem esposa, sem filho, sem marido, excluído para a vida. Imagina o cara estar excluído, vivendo numa colônia de leprosos, né? Que quando aparecia no meio do movimento, alguém tinha que gritar, lepra, leproso. Tinha que gritar, ele tinha que carregar coisa que fizesse barulho, guizos com ele, para anunciar a sua chegada. Imagina um cara desse ser tocado por Jesus, ser limpo por Jesus e não voltar lá nem para dizer obrigado. Onde é que estava aquela multidão que Jesus curou no dia do julgamento dele? Porque eu, quando era criança, que eu ia no cinema assistir a vida de Cristo, eu sempre fiquei assim, pensando, ele curou tanta gente, por que ninguém entrou ali para brigar ali, puxar uma espada, bater, brigar, fazer alguma coisa por ele? Onde estava a multidão que ele alimentou? Que cercava, que apertava Jesus? Movido pelos milagres. O próprio Cristo disse isso. Teve um momento que vocês me seguem, mas não é pelo que eu falo, é pelo pão que vocês comeram. Será que o milagre é suficiente? O poder, esse poder que a gente tanto defende ele, será que ele é suficiente para estabelecer, fundamentar a fé de alguém em Cristo? De mais longe, onde é que estavam os discípulos de Jesus? Que desfrutaram de alguns milagres, viram milagres espetaculares. O próprio Pedro que andou sobre as águas, onde é que estava Pedro? Onde estava Pedro, amado?
que jurou que ficaria com Jesus até o final. Tu acha que faltou milagre para ele? Faltou? Faltou? E onde é que ele estava? Na hora que o negócio apertou. Meteu o pé. Negou, fez tudo o contrário, coitadinho. Que milagre você acha que mexe de verdade com as pessoas? Eu vou lembrar aqui, Atos dos Apóstolos também, só lembrar você. Isso é uma coisa que eu também pensei muito. Havia um mágico lá, lembra do mágico em Samaria? Quando Filipe chegou em Samaria, Filipe chegou com sinais e prodígios em Samaria, e disse que se converteu a multidão, até o mágico. Ele estava indo direitinho, coitado, se batizou, estava indo legal, na IL, fazendo lá, ensinando, recebendo os fundamentos lá, estava bonitinho, até os apóstolos chegarem. Quando os apóstolos chegaram e começaram a orar pelos novos convertidos, impor as mãos, e os caras começaram a receber o dom do Espírito, o que aconteceu com o mágico? Ele se corrompeu. Ele, quando viu a vida de Deus, o poder de Deus entrar numa outra pessoa pela imposição das mãos, ele quis comprar aquele dom. Ele estava indo bem, ele viu provavelmente sinais, prodígios na mão de Filipe, mas não se corrompeu, ele se converteu. Mas no dia que ele viu o poder de Deus entrar nas pessoas, o Espírito, o próprio Deus habitar no homem, aí ele se corrompeu. A própria igreja em Corinto, que Paulo está escrevendo, falando sobre a fé que eles tinham. Eles não tinham muitos dons lá? Não havia dom? Havia ou não havia? Você conhece alguma carta que explique mais sobre os dons? Romanos fala um pouquinho do que Corinto. Agora havia dons, havia confusão, havia até divisão no meio deles. Foi para essa igreja, cheia de dons, mas cheia de problemas, que Paulo dedicou uma parte que a gente chama de capítulo 13, para falar sobre o poder dos poderes, o poder do amor de Deus que foi derramado no coração dos homens. Essa igreja que ele falou, vou passar a mostrar para vocês um meio, um caminho sobremodo excelente. E começa a falar do amor. Começa a falar do amor, dizendo que aquela era a solução de todos os problemas. O amor de Deus, que é derramado, que foi derramado no Espírito Santo, quando ele veio morar dentro de nós, porque Deus é amor. O que mudou no meu entendimento? Eu vou tentar te explicar, à luz do que eu já falei até aqui. Quando você olha para a antiga aliança e vê o poder de Deus se manifestando na antiga aliança, as pessoas ficam maravilhadas, eu fico maravilhado também. Quem não fica espantado com Sansão? Imagina um homem ser possuído, a Bíblia diz que o Espírito Santo possuía ele, e ele ficava tão forte, tão forte, tão forte. Quem gosta dos Marvel, né? O pessoal gosta de Capitão América, Super-Herói, fica babando com Sansão, né? Fortão, Sansão fortão, cabeludão, fortão, ô cara, rachava tudo na mão, mas não podia ver uma mulher. O que ele tinha de força física, tinha de fraqueza moral. Esse é o poder que se manifesta na antiga aliança. Na nova aliança, o poder de Deus para muitos é invisível, porque as pessoas não conseguem ver. Mas considera, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está em cima, considera por um minuto o poder que começou a mudar a tua vida. A tua vida. De repente você não provou a força de Sansão para rasgar um leão ao meio.
mas você começou a provar um poder que diz não para o pecado. De repente você era um escravo, uma escrava do pecado, descarado mesmo, aquele pecado escrachado, e hoje você consegue olhar para ele e dizer: não, não te quero, pecado, não sou mais teu servo, não te sirvo mais, eu sirvo a Jesus agora, eu não sou escravo do pecado, sou escravo do Senhor. Para de pensar num poder desse. Quantos me entendem? Está me entendendo mesmo? É outro poder. Não é um poder que te reveste para as pessoas ficarem olhando e ficar impressionadas. É um poder que te investe, é um poder diferente, está na tua vida. E as pessoas precisam, de alguma maneira, ver, mas elas precisam ver, mas não vai ver você rasgando o leão, não. Vai ver você rasgando o demônio, rasgando o pecado. Vai ver você rompendo com coisas que muitas vezes elas são vencidas. Isso mudou o meu entendimento. A oração de Jesus mudou meu entendimento. Vamos ler João 17, 21. O que essa oração de Jesus diz? Quem lembra dessa oração de cor? Estou ali na minha frente, mas acho que a maioria conhece. A fim de que todos sejam o quê? A fim de que todos sejam, mas não é um de qualquer jeito. É como o quê? Como és tu, ó Pai, em mim e eu, sejam o quê? Sejam eles em... Para quê? Para quê? Então Jesus não está dizendo que o mundo vai se render aos milagres, e nem aos prodígios, e nem aos sinais. O mundo vai se render quando vê uma igreja. Isso é um poder sobrenatural. Isso é o poder dos poderes. Ah, mas por que, Franco? Porque é unir pessoas de forma sobrenatural, gente diferente. Às vezes a gente até que se odiava num contexto, hoje se ama. Quem explica um negócio desse? Quem explica velhos inimigos hoje em serem amigos? Quem explica um pai que não tinha o coração para o seu filho, de repente hoje ama seu filho, o filho ama seu pai? Quem explica isso? Quem explica uma família de gente diferente que se cuida? Quem explica isso? E não é uma unidade qualquer, amados. Eu não estou falando daquela afeição que a gente tem na nossa parentela. Eu sou avô, vocês sabem, Denise é vovó. Se você chegar ali e perguntar a Denise de quem que ela tenha mais afeição, ela vai dizer que agora nem são os filhos, é netinho, negócio transcendental, negócio, uma experiência doida. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando dessa afeição que a gente tem na família, isso é muito natural. Ele está falando de algo sobrenatural. Ele está falando daquele interesse que você tem por uma pessoa que, não, na verdade, não deveria ter nenhum interesse. Um cuidado que você tem com gente que você não conhece. Uma abertura que você tem para pessoas que não deveriam estar entrando, mas que você deliberadamente abre o coração e diz: entra. É sobrenatural. É disso que ele está falando. Ele está falando de um acolhimento. É você acolher gente que muita gente não quer acolher. É disso que ele está falando. É um amor sobrenatural. Eu vou chamar de amor sacrificial. Por que eu digo sacrificial? Porque as pessoas confundem amor. Quando tu fala amor, para muita gente é sexo. Vamos fazer amor, meu bem? É sexo, amor. Para muita gente, amor é essa amizade que tem entre duas pessoas que têm afinidade. Para muita gente, amor é aquela coisa que a gente traz da parentela. Mas Jesus está falando de um outro amor. Inclusive é um amor que ele ordena. Você lembra que ele ordena esse amor? João 13, 34. Novo mandamento eu dou a vocês.
Alguém perguntou, Franco, por que novo? Se já existia lá Levítico dizendo que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Não, esse é novo. Como é novo? É novo. É novo porque Levítico dizia, ame o teu próximo. Como é que eu devo amar meu próximo? Como eu amo a mim. Então, o limite do meu amor por você é até que você não me faça mal. Eu amo você, mas você tem que cuidar de mim. O novo mandamento não é assim. O novo mandamento é, ame o teu irmão como eu amei vocês. E como foi que Jesus nos amou? O limite não era ele. Porque se fosse ele, não tinha cruz, amado. Se o limite fosse ele, se ele fizesse assim, eu vou amar você como eu me amo, então acabou. Não tem cruz, pô. A cruz só é possível quando você diz assim, eu vou amar você mesmo que eu morra. E mesmo que isso custe minha vontade, meus sonhos, meus projetos, eu vou contigo até o final. Isso é o amor de Deus. Então, a música que a gente cantou, né? Até tinha pedido dos irmãos para cantar essa canção, propositalmente, né? É uma oração essa canção. É o poder do teu amor, nem é do meu amor, é do teu amor. Porque o amor que tem poder não é o meu, é o dele. Porque o dele é diferentaço de tudo. O dele é sacrificial. O dele não tem limite. O dele não está limitado em se você me fizer mal, acabou. Se você pisar meu pé, acabou. Se você me trair, acabou. Se você, sei lá o que, me vender, acabou. Não acaba. Esse amor, disse Paulo aos Coríntios, jamais acaba. Porque ele não é um sentimento. Não tem nada a ver com sentimento. Mano. Tem com escolha, com decisão. É escolha, é decisão. Eu dou um novo mandamento a vocês, que vocês amem uns aos outros. E assim como eu amei vocês, vocês também devem amar uns aos outros. E ele vai concluir dizendo assim, se tiver esse amor no meio de vocês, todos saberão que vocês são meus discípulos. Você sabe uma das coisas que me deixa triste? Triste. Eu vou te falar uma das coisas que me entristece. É quando eu pergunto a alguém sobre uma igreja boa e eles se referem a uma igreja por causa da sua estrutura, não por causa do seu amor. Inclusive, está raro hoje em dia. As pessoas são consumidoras. As pessoas querem um bom prédio, uma boa música, uma boa palavra, que tem estacionamento, que tem escolinha para criança, que tem... É um monte de gente que consome. As pessoas nem querem relacionamento. Elas não querem vida comum. Elas não querem estar juntos. Elas querem consumir e pronto. Aí quando vai falar de igreja, ela fala de uma igreja que ela consome. Ela não fala de uma igreja que ela vive, que ela se relaciona e que ela diz, ali a gente se ama. Aquela igreja é legal porque aquela igreja tem amor sacrificial, tem gente que ama mesmo. A impressão que eu tenho é que nós procuramos ajuntamento de gente egoísta e consumidora. E o shopping melhor a gente frequenta. Aquilo que der mais para nós a gente quer. Isso me deixa bagunçado. Eu estou aqui com vocês, irmãos, desde o princípio. Eu conheci Samuel e Eliana numa moto. Eu saindo daqui da Batista do Calvário. Foi assim que eu conheci Samuel. E de lá para cá eu fui conhecendo os outros. Aí tem os mais velhinhos aí, os mais novinhos. Tem as ovelhas e tem as ovelhas. Tudo aí, as ovelhas. Tem gente há muito tempo, que eu conheço há muito tempo. E se você me ouve desde o começo, você vai ver meu discurso nunca mudou. E eu sigo perseguindo essa igreja. Não importa quanta estrutura ela tenha. Eu quero ver e quero conhecer a igreja que é conhecida pelo amor. Pelo amor real, prático. Quantos me entendem? O amor
Esse amor de Jesus é o amor. Quantos homens casados a gente tem aqui? Levanta a mão assim com vontade. Sim. Glória a Deus. Maridos. Quem se lembra de Efésios 5:25? Maridos, o quê? Que cada um de vocês ame o quê? A sua esposa. Se Paulo para aqui, cada um ama do jeito que quer, do jeito que pode, do jeito que vai. Mas Paulo segue dizendo que cada um deve amar a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então não é só o discípulo comum que tem esse mandamento, ame uns aos outros. O marido tem esse mandamento 2 vezes. Ele tem o mandamento de João 13 e tem esse mandamento também que diz que você tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Eu dediquei, eu acho que um capítulo inteiro naquele livro Muro ou Porta, que é um livro que foi escrito para meninas, para moças, só para falar um pouquinho desse amor. Porque menina fica muito iludidinha, né, coitadinha, fica pensando, amor, ele me ama, me ama, me ama. Ela nem sabe o que é amor. E tem tanta menina perdida que, por não saber o que é amor, qualquer piscadinha leva ela. Porque ela não sabe o que é o amor. Ela quer ser amada, inclusive toda mulher quer ser amada. Em qualquer idade da vida dela, ela quer ser amada. Mas por não entender o amor, aí, minha filha, sofre na mão do lobo. Porque não sabe o que é amor. Ela tem um monte de conceitos sobre o amor, não sabe. Porque só um cristão de verdade pode cumprir esse mandamento. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém? E fez o quê? Deu a sua vida por ela. Os maridos podem dizer amém ou não? Um dia alguém me falou assim, mas eu já tinha ouvido essa frase em outro momento. Olha, você precisa cuidar bem da sua esposa, da sua família. Por quê? Porque você tem um ministério, Franco. Um ministério que você tem que zelar pelo teu ministério. E se você perder a sua família, perderá seu ministério. Então, cuida da sua casa. Parece sábio essa colocação, não parece? Tem sabedoria ou não tem sabedoria? O que você acha? Agora ficou meio... Você está pensando, né? Está pensando. O que eu vou dizer para você? Jesus não manda você cuidar da tua família por causa do teu ministério. Isso é história. Isso é coisa de homem. O mandamento é ame a sua esposa e ponto. Você tem que amar a sua esposa. A esposa como Cristo amou a igreja e se entregou ao Pai dele pela igreja. Nós devemos nos entregar ao Pai também. Esse é o mandamento. Sei lá, porque o camarada que cuida da mulher dele só por causa do ministério dele, ele não está amando a esposa. E nem a igreja. Ele está amando o ministério dele. Não sei quantos me entendem. O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Você diz amém ou não? Mas o mercenário, que também cuida do rebanho, não está disposto a morrer pelo rebanho. Mas cuida. Se você pegar mercenário e pastor ali, você vai ver que faz o mesmo trabalho. O mercenário faz igual. Por motivos diferentes. Então, vou dizer para você que tem ministério. Ame a sua esposa independentemente do teu ministério. Recebeu aí, não? Recebe. Fizeram um meme meu assim, orando por mim. Recebe, então recebe. Cuida da sua família, porque Jesus quer isso de você. Não por causa do seu ministério. Amém? Você diz amém ou não? Deus, ele pesa os nossos espíritos, diz lá Provérbios 16:2. Diz que todo o caminho do homem, ele é puro aos olhos do homem, mas Deus pesa os motivos. Deus pesa de fato o motivo. E se não for amor, para Deus não serve. O motivo tem que ser amor. O motivo ser amor. Eu vou até mais longe. Perca o seu ministério, se for necessário, mas não perca as pessoas que estão
mais próximas que você tem que amar, principalmente sua família. Se tiver que perder o ministério, perca. Qual é o problema de ter um ministério, um título, alguma coisa? Perde tudo. Não perde as pessoas, as vidas. Não perde o amor que você tem e que deve ter pela igreja. Você diz amém ou não? Não existe ministério sem gente. Não existe. O ministério só existe, ministrar é servir. Ministério só existe em função das pessoas. Se não tem pessoa que você ama, tu vai fazer o que com o teu ministério? Então, as pessoas vêm antes. Você pode dizer amém ou não amém? Amém ou não? Você pode cuidar de alguém sem amar essa pessoa. Mas se você ama, você vai cuidar. Então, cuidar sem amar é perigoso. Porque o dia que algo mudar na tua vida, tu para de cuidar. O cuidado vem primeiro quando o amor, ele te move. O cuidado vem depois, quando não é o amor que te move. Então, o motivo sempre é amor. Você pode dizer amém ou não amém. 1 João 4,20 lá, lembra? Se alguém disser ama Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém ou não? E se alguém disser para você assim, eu sacrifiquei minha família por causa da igreja. Já ouvi essa fala de um pastor. Ele não sabe o que é igreja. Falei com ele, inclusive. Você não sabe o que é igreja? Porque você não sabe o que é amor. A gente não sacrifica um em função de outro. Ninguém pode amar a igreja e não amar a família. Isso é impossível. Só ama a igreja quem ama a família. A igreja começa com a tua família. Amém? O cara dizer que sacrificou a família por causa da igreja e sacrificou a família por causa do ministério dele. Não por causa da igreja. A igreja é gente. E nossas esposas, nossos filhos, são gente que precisa da gente. Amém? Se não amamos a própria igreja, como é que a gente vai amar? Se a gente não ama a nossa família, como é que a gente vai amar a igreja? Conversa. Você pode dizer amém ou não? Ficou esquisito o que eu estou falando ou não? Está clarinho? Quem diz assim, está clarinho? Claro, que bênção. Então, você é discípulo, você ama porque Jesus manda. Você é casado, homem casado, tu já tem esse compromisso duplamente. Amar a igreja, mas você tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Você diz amém ou não? E se você é pastor? Também, tu vê que todo esse amor fala de sacrifício. Ama o teu irmão, você sacrifica. Ama a tua família, a tua esposa, você sacrifica. E ama a igreja, as ovelhas. O que o bom pastor faz? Lá, João 10, 11. Quem lembra? O que Jesus falou sobre o bom pastor? Eu sou bom, e o bom pastor faz o quê? Dá a vida, não para as ovelhas, pelas ovelhas. Um dia eu tive uma conversa difícil com um pastor, quando ele deixou o rebanho, porque estava entrando numa disciplina, e ele não quis sofrer aquela disciplina, e ele então resolveu deixar o rebanho. É curioso dessa história qual é? Curioso é que o pastor alegava que ele não aceitava a disciplina porque ele não confiava nos pastores que estavam disciplinando nele. Mas ele estava saindo fora e deixando aquelas ovelhas que ele era pastor com quem? Com os pastores que ele não confiava. Eu perguntei, ele tinha uma filha. Falei, se você não confiasse em mim e na Denise, nós estávamos juntos, não confiasse em nós,
você seria capaz de deixar a tua filha conosco, passar uma temporada, coisa e tal? Ele, não, claro que não. Eu falei, então por que você está abandonando as ovelhas nas mãos desses caras que você diz que não confia? O que eu vou fazer? Vou ficar lá sofrendo? Eu falei, é isso que um pastor faz. Dá a vida. Vai lá sofrer a tua disciplina, sei lá, se é injusta, se é justa. É isso que um pastor de verdade faz. Um pastor de verdade, ele morre pelas ovelhas. É isso que ele faz, não faz outra coisa. Ezequiel 34, 2 vai dizer, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Você já pensou no significado dessa repreensão alguma vez? Sobre o que é apacentar a si mesmo? Já parou para pensar? Eu, quando pensei, me veio à mente o seguinte, que as escolhas e decisões que eu tomei, eu, Sérgio Franco, tomei, e também estive para tomar, porque algumas eu tomei, outras, graças a Deus, eu não tomei na minha vida, cujo motivo era eu e não as ovelhas de Jesus. Isso eu tenho clareza que foi apacentando a mim mesmo. Olha, o que eu estou falando com vocês aqui, eu estou lendo, porque eu escrevi isso para mim. Para mim. Quantas decisões, Franco, escolhas que fazemos afetam diretamente a vida dos discípulos de Jesus que foram confiados a você, Sérgio Franco? Quantas decisões que eu tomo que afeta essas pessoas? Escolhas, quantas que afetam? Eu sei que muito da igreja é egoísta e débil, infantil. Tem um monte de gente na igreja que acha que o pecado dela não afeta ninguém. Já viu que tem ovelhinha que pensa que o pecado dela não afeta ninguém? Tem gente assim na igreja ou não tem? Tem ou não? Tem, claro que tem, né? Um dia eu fiz uma brincadeira de mau gosto, me arrependo, mas fiz. Eu cheguei numa reunião da igreja e falei, olha irmãos, eu estou aqui para comunicar o seguinte, estou deixando a minha casa. Só regalou o olho assim, teve gente já dizendo, está amarrado, em nome de Jesus. Eu falei, estou indo embora. Arrumei uma namorada lá nos Estados Unidos, aí cara, o negócio foi ficando feio. A reunião foi embolando, teve gente já se levantando, já querendo rodar a baiana, como diz o outro. Eu falei, calma, é uma brincadeira, estou brincando. Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu perguntei para o senhor, por que o meu pecado te afeta e o teu você acha que não me afeta? É igual pai e filho. Não é interessante, teu pai quer se divorciar, tu vai lá, chora, tu tem que amar a família, tu é crente, aí tu quer dar biblada nele. Mas aí tu mete o pé na jaca, faz a jaca de pantufa e quer que teu pai sorria. É uma coisa injusta. Claro que o pecado do filho também afeta o pai. E dói muito. Você não é sozinho. Tudo que diz respeito à tua vida, diz respeito às pessoas que você ama, ou melhor, as pessoas que te amam. Se alguém ama você, o que você fizer de errado vai doer nela. Mas no caso do pastor, é doloroso quando ele apacenta a si mesmo, porque todas as decisões que ele toma pensando nele, todas as escolhas afetam o rebanho. E eu fiz uma lista de coisas assim que eu me lembrava, assim, fui pensando, quantas das minhas decisões foram apacentando a mim mesmo. Por quê? Porque eu estava sendo guiado por autopiedade, estava sendo guiado por alguma outra coisa, que não pelo amor de Deus. Porque se o amor de Deus me guia, as decisões eram outras. Eu tomei decisões, e graças a Deus as mais graves não tomei, porque minha esposa, inclusive, está ali, me ajudou a não tomar.
me colocou freio, mas eu pensei em tomar decisões sérias, visando atenuar o meu sofrimento humano. Quantas vezes a gente ministra a nós mesmos sem ouvir a voz do nosso pastor Jesus? Você já imaginou se Jesus tivesse ouvido Pedro? Lá em Mateus 16, 22. Mestre, nenhum mal vai te acontecer, para com isso. Jesus falando que ia morrer, que ia para Jerusalém, morrer. E Pedro querendo desviar o caminho dele. Tem compaixão de ti mesmo, disse Pedro para ele. Tem compaixão de você. Tenha pena de você, pô. Olha, tem compaixão de você mesmo. Já pensou se Jesus tivesse dito, Pedro, você está com a razão, cara. Pensando bem, eu não vou topar esse negócio, não. Afasta de mim esse cálice, acabou aqui, acabou tudo. A gente nem estaria aqui, amados. Nós só estamos aqui porque Jesus deu um chega para lá em Pedro e seguiu focado na missão dele. Esse cálice é o cálice do meu Pai. Ele é um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se ele tivesse pensado nele, acabou. Mas posso ir mais longe? Eu vou dizer algo talvez que você ache um absurdo que eu vou dizer, mas tem fundamento, pondera. Existem decisões que os pastores tomam pensando em si próprio que faz tão mal à igreja. Eu conheço gente que está hoje desviada por causa de decisões de pastores. Desviado mesmo, que não foi nem para uma banda nem para outra banda, ficou no meio do caminho. Eu conheço, vocês devem conhecer também. Mas tudo decisão baseada em si mesmo. A pergunta que a gente tem que fazer é: compaixão de si mesmo ou das ovelhas? Quem devemos ter compaixão? Compaixão de si mesmos ou compaixão das ovelhas? Porque quando as ovelhas perdem o caminho da cruz, elas se perdem. Inclusive, tomar decisões pensando em si mesmo só leva as ovelhas para longe da cruz. Porque elas vão dizer, se o pastor se apacenta, eu posso me apacentar também. É assim ou não é assim? É ou não é desse jeito, amados? Quantos estão me entendendo? Esse amém aí é um pouquinho melhor. Quantos estão me entendendo? Amém. Obrigado, irmãos. Você, pelo menos estão acordados. Eu falei para aquele pastor querido. Falei, meu amado, não apacente a si mesmo. Apacente o rebanho do Senhor. Esse é o amor de Deus, que sacrifica. Mas todos nós, em algum momento, temos esse mandamento batendo na nossa vida, batendo na nossa porta. 1 João 3,16. Vou tomar uma reta aqui para terminar com vocês. Terminar o assunto, eu não quero terminar com vocês não. Embora se esse assunto terminar contigo, vai ser uma benção. É muito bom quando a gente chega ao fim. Não da vida, mas de nós mesmos. Às vezes tem muita gente que quando sofre, ela quer dar um fim em si mesma. Mas eu digo, você não precisa se acabar. Você precisa chegar ao fim de si, não o fim da vida. Judas tomou esse caminho de acabar com a vida. Mas Pedro parece que em algum momento ele chegou ao fim de si mesmo. E aí a vida de Pedro passa a ser uma outra vida, depois que o galo cantou. 1 João 3,16, Pedro está dizendo, vê se o amor não é um tema de revelação. Quando eu digo que o amor de Deus é um tema que precisa ser revelado, porque ele é sobrenatural. Ele é sobrenatural. Ou seja, o homem natural
ele nem consegue discernir o amor, ele não consegue entender o amor. Nisto, disse João, diga nisto, conhecemos o amor. Como é que se conhece o amor? Como é que se conhece o amor? Tem algum outro jeito de conhecer o amor? Não, João falou, é nisso que se conhece o amor. Você não conhece o amor quando ouve alguém falando em línguas, profetizando. Você não conhece o amor quando alguém está pregando, quando alguém está dançando, cantando uma música bonita. Você conhece o amor quando alguém está abrindo mão de si para o teu bem. É aí que você conhece o amor. O amor, ele precisa ser revelado, ele precisa ser conhecido. O amor precisa ser conhecido. Eu queria fazer algumas declarações contigo. Se você puder, declare junto comigo. Diga assim: eu não tenho como produzir milagres, sinais e prodígios por meu próprio poder ou minha própria piedade. Acorda aí e diz de novo: eu não tenho como produzir milagres, sinais, prodígios, pelo meu próprio poder ou pela minha piedade. Onde é que você tirou isso, Franco? Da Bíblia. Logo depois que Pedro e João fizeram aquele milagre lá na porta chamada Formosa, lembra lá? Que aquelas multidões ficaram maravilhadas olhando para eles assim. Atos 3, versículo 12, quando Pedro viu aquilo, quando Pedro olhou, ele se dirigiu ao povo dizendo o seguinte: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou seja, por que vocês estão com olhos fixos em nós? É como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Aquele homem estava andando e não era por causa do poder dos apóstolos e nem pela piedade dos apóstolos, embora eu sei que tem um monte de gente que associa sinais e prodígios a poder e piedade próprio. Tem gente que acha que se a gente for mais santo a gente vai ter mais poder, se a gente for mais piedoso a gente vai ter mais poder. Balela. Nada disso acontece, é por isso que tem um monte de gente sem caráter fazendo milagre, porque o que faz milagre é o nome de Jesus, é o poder desse nome. E ele vai explicar aqui. E quando você vê um milagre, nem fala de caráter, fala de carisma mesmo, de fé purinha. E o cara pode fazer isso sem nenhuma vida com Deus. O próprio Cristo vai dizer isso, quando diz: naquele dia muitos dirão, em teu nome expeli demônio, curei enfermo, fiz maravilhas em teu nome. Maravilha! Fiz maravilha em teu nome. Jesus não nega, e só vai dizer: aparta de mim, sai para lá, não te conheço, você que pratica a iniquidade. Mas fez milagre, fez prodígio, mas você não me conhece, você nem sabe quem eu sou. É possível fazer milagre por causa do poderoso nome de Jesus. E os apóstolos dizem isso. Mas a gente não pode promover esse milagre na nossa força. Não é o nosso poder que faz isso. Você diz amém ou não? Então diga comigo de novo: eu não tenho como produzir milagres, sinais, prodígios, por meu próprio poder, minha própria piedade, mas posso morrer. Isso você pode fazer. Você pode morrer pelos seus irmãos. Diz: eu posso morrer pelos meus irmãos, por causa do Espírito que já habita em mim. Eu não posso fazer milagres no meu casamento, mas eu posso dar a vida pela Denise. Tenho buscado, a gente vai fazer 40 anos de casado agora, aí, pelo 38 anos, quando Jesus entrou, tenho buscado dar a vida por ela. Porque isso o Espírito te move a fazer. Você não precisa ser super poderoso, pelo contrário, tem que ser super fraco. Super fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Super fraco, e dizer todo dia para o Senhor: Senhor, me ajuda a me consagrar pela minha esposa, pelos meus filhos, porque isso é uma escolha.
Eu não tenho como fazer nenhum milagre na minha casa, embora Deus já me usou para alguns milagres na minha casa, com meus filhos, orando por eles. Já vi Deus fazer sinais, milagres mesmo. Estou vendo ali Denise do lado da Lúcia, deve estar lembrado daquela vez que eu orei assim, Débora estava com a orelha preta assim, sei lá o que era aquilo ali, deu um negócio na orelha, ela escondeu, que eu desci, peguei óleo, ungi, Deus queimou, fez aquilo. Quem estava lá em casa ficou assim. Inclusive os maiores milagres que eu vi não foram num prédio chamado igreja, foram na casa, foram indo por aí, foram os maiores milagres que eu vi, os maiores milagres. Isso aconteceu, eu desci cheio de fé, fui lá e orei, mas já houve caso de eu orar e ter que ficar esperando Deus fazer uma outra coisa, porque eu não vi nada acontecer. Mas nada me impede de morrer por eles, a não ser que eu não queira, pô. A não ser que eu não queira. O milagre, em alguns momentos, depende da fé de outra pessoa. Ah, que isso, Franco? Abre lá Mateus 13:58, quando Jesus estava no meio da cidade dele, no meio da gente dele, dizendo que não tem profeta com honra, a não ser sem honra, a não ser na sua própria cidade, na sua própria casa. Profeta não tem honra na sua casa. Mas diz lá o versículo 58 do capítulo 13, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então o próprio Senhor não fez milagres ali, porque eles eram incrédulos. Então milagre também passa pela fé de alguém. Então não depende nem só da tua fé, depende da fé do outro. Em alguns casos, Atos 14, 9, 10, tem Atos aqui muitas vezes, mas Atos 14, versículo 9 e 10, Paulo também cura um aleijado. Você lembra dele? O cara começou a ouvir Paulo, e quando Paulo fixou nele os olhos, diz assim, viu que ele tinha fé para ser curado. Viu que ele tinha fé para ser curado. Então ele falou em voz alta, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Paulo viu que ele tinha. Então não é nenhuma coisa que depende só de você, depende às vezes da fé do outro. Mas eu te pergunto, amar dando a vida depende de quem? Depende de quem, meu amado? Alguém pode impedir de você de amar? Alguém pode limitar o teu amor? Ah, Franco, não estão me compreendendo. Isso impede você de morrer? Ah, Franco, eles não me acolhem. Isso impede você de morrer? Ah, Franco, eles não me querem. Isso impede você de morrer? Meu marido é duro. Isso impede você de morrer? Minha mulher é uma grossa e submissa. Isso impede você de morrer? Impede. Meus irmãos são insensíveis. Isso impede você de morrer? Eu te pergunto, o que impede você de morrer? A não ser você mesmo. Há um poder em você. Na verdade, uma música antiga dizia, o poder dos poderes habita em você. Mas esse poder só flui quando você morre. É o amor que flui na crucificação tua. É o perfume que flui quando o vaso é quebrado. Sei lá quantas formas para explicar isso que eu estou tentando dizer aqui. O perfume só invade a casa se você quebrar o vaso, pô. Quantos exemplos tem na Bíblia para dizer a mesma coisa? Tem que morrer. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se você morrer, dá fruto. Irmãos, nada, ninguém pode separar você desse amor. Nada. O que mudou em mim? Eu não oro agora só por sinais e prodígios. O próprio Moisés se recusou a ir só com sinais e prodígios. O Senhor falou, coloca um anjo aí contigo, vai lá. Pode ficar tranquilo, esse anjo, esse poder vai ser subjugado, tudo que é inimigo teu vai ser subjugado. Ele falou, daqui eu não ando, eu não dou um passo daqui, se tu não for comigo. Se a tua presença não for comigo, eu não quero poder.
Que adianta prodígio e poder sem a tua presença? O que adianta? O que precisamos, irmãos? Será que a gente precisa dos sinais de Deus, dos milagres ou da presença dele? Tem uma diferença muito grande aí. Porque Deus pode enviar um anjo aqui hoje e sair tocando você, te levantando, te curando fisicamente, fazendo milagre na tua vida. Mas será que um anjo é mais precioso, é mais importante do que a própria presença do Senhor em nós? Eu te pergunto, avalia, julga isso, responde para você mesmo. Responde aí, amado, o que é mais importante, vital para você? O que é vital? A esperança não confunde, disse Paulo aos Romanos 5,5. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Que valor tem isso, Franco? Eu vou te falar qual é o valor que tem isso. Abre tua Bíblia em 1 João 4,12, esse é o último versículo que eu vou citar. Mas vou deixar contigo. Nunca ninguém viu Deus. Nunca. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se amarmos uns aos outros. Se o amor é derramado e a gente escolhe ser o mar morto, só receber e acabou, não permanece em nós. É isso que ele está dizendo. Para permanecer em nós, a gente tem que escolher amar o outro. E o outro, para permanecer nele, tem que nos amar também. É um vai e vem. É uma via de duas mãos. Eu escolho te amar, se você quiser que o amor fique em você, escolhe me amar também. Diga comigo, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Por que tu acha que João começa dizendo, nunca ninguém viu Deus? E começa a falar do amor. Sabe o que ele está querendo dizer? Galera, nunca ninguém viu Deus. Mas tem uma forma de a gente mostrar. Amando uns aos outros. Se a gente amar uns aos outros, esse amor vai permanecer entre nós. A presença dele está aqui entre nós. Amém? E vai ser aperfeiçoado, vai crescer. Tem uma versão da NVT que vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Chega em nós a expressão plena. Só tem um jeito para nós, irmãos. É a única solução que Deus deu para todos os nossos problemas. É o amor. Mas o amor, só na presença dele que existe. Não há amor sem o Espírito Santo. Não há amor. Ainda que os anjos te visitem de manhã, de tarde, de noite, se o Espírito de Deus não te encher, não há amor. Não há amor. Pode falar em língua, profetizar, pode seguir com os dons espirituais, porque são irrevogáveis, ciência, sabedoria, o que quiser. Mas se não houver uma disposição para morrer em prol do outro, Deus não fica ali. 1 João 3,17, João pergunta, como pode o amor de Deus morar em você, quando tu fecha teu coração para o teu irmão? Ele vai perguntar isso. Amor não mora em coração fechado. O amor de Deus, o amor do homem vale tudo. O amor de Deus não fica enclausurado. Não mora em solitário. Não mora. O amor de Deus quer amar. O amor de Deus quer fluir. O amor de Deus quer tocar. Mas para isso acontecer, eu preciso
abrir mão de mim. Porque voluntariamente eu não quero isso. Humanamente falando, eu escolho quem eu quero abençoar, quem eu não quero, quem eu quero acolher, quem eu não quero. Humanamente falando, você tá, em algum momento você está muito apaixonado, em outro momento você não quer ver o outro nem pintado de ouro. É humano, tudo isso é oscilante, tudo vai e vem, bolsa de valores, hora está em alta, hora está... Isso é humano. Mas o divino, sobrenatural, é constante. Não, é crescente. Não é mais do que constante, é crescente. Ele é aperfeiçoado. Ele aumenta. O que vocês querem, amados? Qual é a escolha que a gente faz? Eu não sei o que Deus pode comunicar ao teu coração depois de uma conversa dessa. Mas eu vou falar para você, eu tenho plena convicção que Deus falou ao meu coração para eu compartilhar essa mensagem. Eu refleti mais uma vez sobre tudo isso, na minha vida, mas eu poder falar tudo que eu falei com você nesse dia. Amém? A minha oração é aquela canção que eu tinha pedido para os irmãos. Na verdade, eu pedi para os irmãos cantarem 2 canções. Eu falei, irmãos, tu conhece aquela música do Asaf? Porque tu estás presente. Obrigado. A chama nunca se apaga. Volve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna és meu Senhor, fonte eterna és meu Senhor, A presença de Deus é uma fonte de amor contínuo. Quando nós escolhemos dar a vida, nós estamos dizendo sim para essa presença contínua. Quando escolhemos o egoísmo, como queremos preservar-nos, nós estamos fechando a porta para essa presença. Querem dizer isso para o Senhor? Quem quer cantar essa canção para o Senhor? Então eu vou pedir para os irmãos aqui assumirem aqui. E você vai poder dizer isso para o Senhor. Fala do teu coração. Vamos ficar de pé, solta o teu diafragma um pouco. Bom, em família podemos dizer isso. Porque tu estás presente, um instante fica eterno, tudo que é passageiro perde todo o seu valor. Pela fé eu estou certo de que tu estás bem perto, e o que me importa és tu, Jesus. Porque tu estás presente, a incerteza se dissipa, todo medo se desfaz dentro do meu coração, pois contigo eu sou inteiro, para mim és o primeiro, tu completas tudo em mim, Jesus. Declara Ele. Porque tu estás presente, a chama nunca se apaga, tua presença me envolve, és a minha fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna és meu Senhor, fonte eterna és meu Senhor,
Você sabe que Deus, Ele não busca só música, tu sabe disso, né? Ele chegou a dizer para Israel que não suportava ouvir as canções de Israel. Deus também diz não para alguma adoração. Falou desde o começo lá com Caim. Rejeitou Caim, a oferta de Caim. Deus rejeita a adoração também. Jesus falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, ensinando meros ensinos humanos. Vocês lembram disso? Sim ou não? Sim ou não? Você pode dizer amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Esse ajuntamento, que é um compromisso de amor nosso, ninguém deve vir para cá, vir obrigado para cá. A gente deve chegar aqui porque a gente está explodindo de alegria, de amor, da presença de Deus. E a gente quer rever irmãos que a gente não vê comumente, né? E juntos podemos adorar o Senhor. Mas sobretudo, irmãos, nós esperamos que as pessoas que chegam aqui vejam o adorado e não os adoradores. Nós não viemos aqui cantar para sermos vistos. Nós viemos aqui cantar para o nosso Deus, que a gente canta o dia inteiro, a vida inteira, todo dia para Ele, porque a gente ama a presença dEle. E a gente não ama a presença dEle apenas nessa reunião. Se esses irmãos cantarem só para vocês ouvirem, perdeu todo o sentido esse encontro. O nosso encontro aqui é para que Jesus seja adorado, aleluia, e para que Ele seja visto. Mas Ele será mais visto do que nunca pelo nosso amor. Amém? É pelo nosso amor, não é pelas canções. É reunião de gente que dá a vida pelo outro. É reunião de gente que quer amar. É reunião de gente que quer sacrificar em prol de outra pessoa. Quantos me entendem? Essa reunião, eu te falo, Deus não despreza ela. Sabe por quê? Porque Ele não vai estar nessa reunião. Ele já está o tempo inteiro contigo. Onde 2 ou 3, Ele já está, Ele está. Porque você está ali em nome de Jesus de verdade. Não está no teu próprio nome, está em nome de Jesus. Você disse amém? Deixa eu fazer um convite para você, bem direto. Eu quero fazer um convite para você. Eu creio que o Espírito Santo falou ao meu coração, eu creio mesmo, que tem pessoas aqui que estão lutando. Lutando com o que, Franco? Lutando com empecilhos, obstáculos ao amor. Tem gente até se preservando. Tem gente, como a história do meu filho lá que eu contei no podcast, que não queria ser mais ferido. Mas eu quero fazer o mesmo convite que eu fiz para o meu filho lá. Se você não ouviu esse podcast, pode ouvir que ele está gravado. Eu falei: meu filho, dá as costas para tua irmã. O amor é isso. Se você segue Jesus, imita Ele. Não tenha compaixão de ti mesmo. O meu apelo é esse: não tenha compaixão de você. Ame. Entregue sua vida por outro. Então, se existe algo hoje que você vê que está travando o teu avanço, eu quero fazer um convite a você que crê nessa presença, que ama essa presença. Aí eu vou pedir para os irmãos cantarem aquela outra canção que fala do poder do amor. Pode ser, amado? Porque isso é mais do que uma canção, isso é uma oração. E eu gostaria que você que está com esse impedimento, livremente orasse essa canção. Sai do teu lugar e faz essa oração por meio dessa canção. Fala que você quer de verdade experimentar o Senhor face a face, que tu quer a presença dEle,
mas que você quer também se mover, que você quer vencer, não pela tua própria força, pelo teu braço, mas pelo poder do amor de Deus. Se algo está te bloqueando e você quer romper com isso, eu estou te convidando. A gente vai fazer essa oração cantando. Sai do teu lugar com liberdade. Só assim é isso. Só se você entendeu, você, Franco, é isso que eu precisava ouvir nesta noite. E eu quero fazer dessa canção a minha oração, com toda a liberdade. Faz isso e a gente ora junto contigo. Se você também não quiser, não crê, não é comigo, fica no teu lugar. Não se mova pela emoção, se mova por fé. Somente fé. Em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor